Meu nome é Irmão Marcelo e estou aqui para divulgar a palavra de Deus do jeito que ela é, sem rodeio. Vamos lá. O tema hoje é: Abraão oferece o filho Isaque. Trazendo para o nosso século XXI e a nossa sociedade, no meio do âmbito religioso, político, é fundamental que essa expressão social é qualificada e muito bem qualificada para entendermos por que tantas heresias persistem no meio das igrejas neopentecostais que hoje fazem parte dos mais de 40% da elite política. Vamos lá. Tendo dado a Abraão um filho, prestem atenção, tendo dado a Abraão um filho, a palavra de Deus havia falado que Abraão foram assim cumpridas. Isso não significa que o plano de Deus parou ali. Muito pelo contrário. O magnífico plano de Deus para o gerenciamento da salvação da humanidade estava apenas começando. Apenas. Então, naquele momento, havia uma batalha entre Deus, que havia silenciado, e começado o momento em que Abraão ofereceu a Isaque. Deus silenciou a Satanás, venceu, e começou um plano com Abraão e seu filho Isaque. É uma história muito bonita, mas ela tem um parecer muito forte. Peguem as suas Bíblias e entrem em Gênesis, do capítulo 22, versículo 2, que diz assim: Deus deu a seguinte ordem a Abraão: toma agora o teu filho, presta atenção, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Meus irmãos, olha só que dureza para Abraão. Tomar o seu único filho, Isaque. A quem amas? E vai à terra de Moriá. Vai à terra de Moriá, olha só. E oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te dei a mostrar. A intenção de Deus era clara, e bem clara. Ele estava dizendo para Abraão para dar o seu único filho, Isaque, a quem ele tanto amava, como uma oferta no holocausto à presença de Deus. Olhando para isso hoje, a ordem de Deus ainda está em desacordo com as nações dos homens. Meus amados, prestem bem atenção. Se você não tiver um propósito com Deus na sua vida, se o seu propósito é deixar o seu carro ou mais bonito, se o seu único propósito da sua vida é embelezar somente o seu corpo, encher ele de tatuagem para parecer um ninja lutador, se o propósito da mulher é colocar silicone, fazer uma lipoaspiração, deixar seu quadril melhor, né? Deixar o volume, né, do seu corpo maior, né? Se a sua intenção é essa, você está caindo no laço do diabo. E muitas pessoas estão perdidas suas vidas por causa da vaidade. Quantos homens querem ficar cada vez mais fortes e existe todo tipo de química aí para poder você usar no seu corpo para deixar você mais forte. E, infelizmente, muitos cristãos têm deixado a desejar. Mas vamos lá. O que dizer sobre isso?
Deus lhe deu um filho. Deus deu um filho a Isaac. Não, a Abraão. E Deus que ele ganhou o seu, desde que ele ganhou o seu filho, Deus exigiu que sacrificasse o seu próprio filho. Isso não é totalmente inacreditável. O que Deus realmente pretendia fazer? Essa é a questão. O que Deus realmente pretendia fazer? Será que Deus queria apenas que testar, né, a fidelidade de Isaac? Ou seria que Deus queria ver se Isaac, não, no caso Abraão, né, fosse totalmente cego, né, e fosse frio? Deus queria ver se ele era frio, se ele te amou? Não. Deus conhece o nosso subconsciente, conhece o nosso coração, ele é onisciente, onipresente. Qual foi a intenção real de Deus? Essa é a pergunta. Ele incondicionalmente deu a Abraão um filho. Sabemos que incondicionalmente ele deu um filho a Abraão. Mas também pediu a Abraão que fizesse uma oferta também incondicionalmente. Isso foi excessivo? Será que foi? Obviamente que não. Por quê? Do ponto de vista de alguns terceiros, isso não foi apenas excessivo, mas também um pouco problemático em razão e sem nenhuma razão. Esses terceiros são essa comunidade de religiosos da elite, né, e tentam desviar o conteúdo e o propósito de Deus. E aí, talvez eles não sabem nem interpretar o texto, né? Ou talvez desnecessariamente, né, ou maldosamente querem, né, tirar essa condição que Deus colocou ao homem, talvez porque eles não sejam fiéis. Mas vamos lá. Mas o próprio Abraão não acreditava que Deus estava pedindo demais. Você sabe por que o próprio Abraão não achava que estava pedindo demais? Porque ele sabia que Deus, olha só, gente, ele sabia que Deus, lá no fundo, estava testando a sua fidelidade. O que Deus realmente pretendia fazer? Essa é a pergunta. Qual foi a intenção real de Deus? Embora tivesse algumas poucas opiniões, ou pequenas, embora superstasse um pouco de Deus, né, preparando para fazer aquela oferta, né, uma oferta ao holocausto ao Senhor. Neste ponto, o que você vê é que a prova de Abraão estava disposto a oferecer ao seu filho. Estava ele propositalmente ali propondo aquilo. O que está sendo dito nessas frases agora? Levantou-se, pois, Abraão de manhã, bem cedo. Prestem bem atenção. E abriu seus olhos e foi ao seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para oferecer em holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus iria designado. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Havendo ele chegado ao lugar de Deus, lhe dissera: edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem? O amarrou? E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Olha só, gente. Até então, Abraão estava fazendo tudo aquilo que Deus tinha ordenado. E Deus, olhando para ele, quem é que nos testa? Quem é que nos aprova? Somos nós? É o seu pastor? É a irmã da oração? Não. Nenhum de nós. É o próprio Deus. É o próprio Senhor que nos testa. E é Ele que nos aprova para sermos aptos. Quantos não são aptos
a estarem com a fidelidade a Deus. Prestem bem atenção nesses líderes evangélicos que fazem parte da tribuna política, mais de 41% estão lá. Quais são as suas promessas? Armar a população. Vou repetir. Armar a população. Arma. Um cristão que deveria pregar o amor, a paz, ele está preocupado em armar a população. Que maquiavélico a mente de Satanás no coração desses homens. Qual é o propósito desses homens querendo tirar a autoridade das autoridades e fazer justiça com as suas próprias mãos? As redes sociais estão infestadas de pastores loucos, pastores doentes, que colocaram e fizeram de Jair Bolsonaro um líder carismático, a qual passou por um certo batismo, pelas águas, simbolicamente. Tem como seus pupilos assessores Malafaia, Macedo, R.R. Soares e o mais novo integrante da área, o bem mais Valdomiro. E Malafaia é enfático em aprovar tudo aquilo que o seu presidente diz. A Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades, mas não, será que nós devemos obedecer a tudo que eles falam? Se ele chegar e falar para você que você tem que andar armado, que hoje é lei, você vai tirar a vida do seu próximo simplesmente porque é lei? Será que é esse o exemplo de uma pessoa que se diz? Pessoas, eles dizem que Deus escuta isso. Qual é o compromisso com eles? Eu lhe digo deliberadamente que não é com Deus. Eles se afastaram totalmente da razão, perderam a razão. Voltando a falar. Havendo eles chegado ao lugar onde Deus dissera, Abraão ali amarrou seu filho naquele tronco de madeira, a qual seria queimado. Deitou sobre a lenha. Estendendo a mão, pegou o seu cútero para imolar o seu filho. Gênesis capítulo 22, versículo 9 ao 10. Quando Abraão estendeu a mão e tomou o cútero para imolar o seu filho, suas ações foram vistas por Deus. Imediatamente Deus olhou e viu a fidelidade de Abraão a Deus incondicional. Quando Abraão, olha só, e foram, desde o princípio, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, até quando Abraão, de fato, levantou o seu culto a imolar o seu próprio filho, mostrou a Deus o coração de Abraão, que independentemente de sua condição e a ignorância e a incompreensão de Deus, naquela época, o coração de Abraão para Deus era totalmente reto. Ele realmente devolveria Isaque a Deus. E de volta a Deus. Deus viu a obediência, a própria obediência desejada. O Evangelho de Jesus Cristo é para armar os cristãos ou a sociedade para sair matando? Hein, ô seu pastor mentiroso, filho do diabo, fanáticos das redes sociais que estão aí me atacando, dizendo que eu estou mentindo, dizendo que tem que armar a população sim. Olha o exemplo da nação mais armada nos Estados Unidos. Olha
Quantos que estão morrendo? Uma sociedade civilizada, ela não precisa necessariamente estar armada. Não que eu estou dizendo que você não possa ter uma arma. Mas você tramitar um revólver para a rua, qualquer fato que te irrite e que diminua você como homem ou como pessoa, evidentemente, você se sentindo ameaçado por uma pessoa que talvez tenha um corpo mais forte e você, um atleta, você vai puxar a arma e vai atirar. O número de crimes e assassinatos que acontecem nos Estados Unidos são alarmantes. E a pessoa que se diz cristão vai para o púlpito para pregar essa mentira. E é líder de uma igreja a qual afirma que o Brasil fará uma aliança com Israel. Como isso fosse verdade. Mas vamos lá. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque, pois Deus simplesmente não tinha intenção de tirar a vida de Isaque. Assim, Deus interrompeu Abraão imediatamente para que Deus, vendo a obediência de Abraão, resultou daquilo que ele pretendia fazer, criar uma aliança entre o homem e Deus. Ele viu que o coração de Abraão era verdadeiro e que sua obediência era incondicional. Era exatamente isso, incondicional. Quando você entrega a sua vida a Deus, essa aliança ela tem que ser incondicional. Não há condições, não há meio termo, não há desculpa, como muitas vezes quem quer justificar. Ah, o fulano ali roubou, então ele também está roubando, mas não justifica. Ah, ele fechou aliança, mas o outro político lá também fez, não se justifica. Ah, mas o pastor errou, mas o outro também errou. Não se justifica. Porque Deus quer a sua confiança. Deus quer de você, meu amado, uma fidelidade. E esses homens que eu acabei de citar, eles não têm compromisso com Deus. Muito menos com o povo de Deus, os escolhidos. Ele tem compromisso com bode, com cabrito, com escorpião, com touro, com lobo, com leão, com serpente, com cascavel, jararaca. Ele não tem compromisso com as ovelhas que escutam a voz de Deus. Se você está nessa congregação de saqueadores, de ladrões, sai dela, povo meu, enquanto antes, porque você está sendo deliberadamente enganado. Então, essa é a palavra para hoje, para você. Nós não somos diferentes de Abraão. Deus não vai mandar pegar o seu filho e cortar o pescoço do seu filho. Mas se você ama mais seu filho, mais a sua esposa, mais o seu carro, mais seu bem, mais sua mãe, mais seu pai, do que a Deus, você está fora. E a paz do Senhor, que Deus possa ter esclarecido. Eu matei com uma única cajadada. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, meus amigos, todos nós somos filhos do pecado. Mas temos um advogado. Porque nós praticamos e falamos a verdade, independente da condição daquele homem. Se tu é pobre, se tu é rico, venha. Larga tudo que tu tem, toda a tua bagagem e segue-me junto para pregar o evangelho da salvação. Basta abrir seu coração. A paz do Senhor.